tarde, boa noite. Você que está nos assistindo aí no nosso canal do YouTube, você que está nos ouvindo aí no Spotify, no Deezer. Será que a gente vai ter dinheiro para mandar para todas essas plataformas? Não sei, mas se por acaso você conseguir nos acessar e nos ouvir, bom dia, boa tarde, boa noite para você. É um prazer, nós estamos aqui com o nosso podcast do Pó Viemos ao Pó Voltaremos. Rodrigo, você está aqui de novo hoje comigo. Nós apresentamos aqui o podcast. Nós ficamos um tempo sumidos, mas agora o nosso canal aqui vai voltar à ativa e nós faremos mais podcasts. Você tem um bom dia aí para o pessoal? Boa tarde, boa noite, boa madrugada? Olá, galera, tudo bem? Estamos aí com as piadas de sempre sem graça, tudo bem? Você quer fazer uma propaganda aí do que a gente está bebendo hoje? Foi oferecido aqui um mango louco da Monster. Se você ainda não experimentou, não entra nessa não, é viciante. A Monster está patrocinando aqui o nosso programa. Na verdade foi o meu bolso que patrocinou mesmo. Mas quem sabe um dia a Monster manda uns mango loucos aqui para nós. Opa! Rodrigo, e hoje aqui no nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio aqui do podcast, quem que veio aqui nos prestigiar, nosso convidado especial? Ainda não chegou ninguém, mas é porque aqui o Uber não funciona bem na cidade, ele deve estar vindo, ele mandou mensagem aqui, falou que está vindo de Uber. Agora ele chega aí. Daqui a pouco está aqui o nosso convidado especial, então, para um bate-papo, uma roda de conversa. Na verdade, ele falar mais e a gente ouvir mais e falar menos. A gente pergunta e ele responde. Eu queria começar aqui hoje o nosso podcast com um texto bíblico. Esse texto que está em Gênesis, livro de Gênesis. Se por acaso você quiser abrir sua Bíblia aí, o texto está em Gênesis 1. O texto de Gênesis 1, versículos 26 a 28, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa foi a palavra do Senhor lida aqui, que vai trazer um pouco dos nossos assuntos que nós vamos tratar hoje. Não é baseado especificamente nesse texto, mas o texto, como pano de fundo, traz aí algumas meditações que nós podemos fazer sobre o nosso bate-papo. Rodrigo, nosso convidado chegou? Agora ele chegou sim. Você vai apresentar o nosso convidado? Chegou com tudo. E hoje nós estamos aqui no estúdio com o pastor ainda não, né? Futuro pastor, professor Fatah. Certamente você conhece o Fatah, ele é muito famoso aqui na região e no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Bem-vindo, Fatah. Bem-vindo, Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Rafael, e um prazer estar aqui. Famoso é Jesus Cristo, né? Eu sou um reles mortal, né? E aí, como tá do pó viemos, do pó voltaremos, essa é a primeira certeza que temos que ter, né? Famoso é Jesus Cristo, e o resto é pó, né? Exatamente. Fatah, só para você ficar mais à vontade, sua câmera está bem aqui, ó. Olha ela ali, ó. Pode que você chegou a olhar mas o importante é que Deus está me vendo, né? A câmera está ali, mas o importante é que Deus vê a gente. Exatamente. Inclusive, nesse instante e também quando você voltar ao pó, ele vai te ver também. Devolvo a palavra aí contigo. Hoje, com a presença aqui ilustríssima do professor Fatah, doutor Fatah também, doutor. Eu queria pedir para ele se apresentar, contar um pouco da história dele. Queria que ele, se pudesse, também falar mal de nós dois, que você foi aluno dele no cursinho, eu fui aluno no cursinho e no ensino médio. Se ele puder
explanar um pouco mais aí sobre a história de vida dele, seria interessante para o nosso público. Exatamente. Iniciando a minha história de vida, né? Ela começa no pó, né? Vim do pó, e aí sou descendente de palestino. Meu pai é da comunidade palestina, nasceu na Palestina. Minha mãe nasceu no Nordeste, de Nova Russas. Sou descendente de palestino e descendente de brasileiro nordestino. Minha formação é na área de biologia, sou biólogo, estudei na Universidade de Brasília, primeiramente, depois fiz uma pós na UFLA, na área de biotecnologia, depois fui embrear, por Deus, gosto da parte de conservação, fui trabalhar na parte de conservação do cerrado e depois falei, vou estudar um pouco dentro do direito, porque como biólogo eu ia só até um ponto. Aí comecei a estudar dentro do direito, fiz a faculdade de direito na UFG daqui de Jataí mesmo, e finalizei agora na UFG de Goiânia o mestrado em direito agrário. Como diz em Eclesiastes, tudo isso é vaidade, só para contar mesmo a minha história. Meu pai é professor, sou de família de professor, meu pai é professor de árabe, da comunidade árabe. Tenho tios no Oriente, que um já faleceu, que é professor no Egito, formação no Egito, e o outro formação na Arábia Saudita e Jordânia, já faleceu também. Mas gosto da aula, esses dois rapazes aqui me deram o prazer de ter a oportunidade de ser trocado ideia com eles, no cursinho, o Rodrigo e o Rafael, na época do ensino médio. E é sempre bom, né? Porque essa passagem nossa aqui, ela sempre estar trocando a ideia com todo mundo. Gosto muito dos alunos, todos passaram na minha vida, às vezes não lembro o nome. Micael está aqui também, que foi aluno meu, e é isso aí. Esse seria um início. O resto, Deus está contando. Nasci em um berço de minha mãe espírita, meu pai muçulmano, e Jesus Cristo conseguiu me alcançar, após ter estudado, me pescar, né? E está trabalhando comigo, e toda honra e toda glória é Jesus, né? Porque do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas só para finalizar esse voltaremos, você tem só um caminho para voltar, né? Do pó viemos, mas ao pó voltaremos a Jesus. Então essa é uma alegria que sempre temos que ter em nossas mentes e no coração. Legal. Muito bem. Rodrigo, eu queria que você começasse perguntando aí ao nosso convidado um tema que é polêmico, e eu vou deixar para você criar essa pergunta aí da forma que você achar melhor, mas eu acho que seria importante, com a presença do professor Fatah aqui, a gente falar um pouco sobre evolução. E eu tenho muita curiosidade, que eu sei que você também tem, sobre como a criação e a evolução elas estão juntas e aonde desapareceram os dinossauros. Exato. Então, se você puder florear aí as perguntas e direcionar os nossos ouvintes aqui a entender mais sobre esse assunto. Uhum. Não, vou perguntar sim. Estou pensando aqui na pergunta ainda, não está pronta ainda. Mas antes disso, eu queria fazer outra pergunta, se você me permitir. Ah, não, então tudo bem. É porque a gente não combinou antes, né? Mas... Não combinamos. Mas do pó viemos, ao pó voltaremos. Ao pó voltaremos. Fatah, você estava contando um pouquinho, né, da sua trajetória de vida, e me veio a curiosidade, porque você certamente foi instruído como um muçulmano, porque eles têm uma cultura bem forte, é tradição, né, os pais passarem para os filhos. Como é que foi esse ponto de virada? Quando que você conheceu o Evangelho? Nesse ponto, como é que você estava com a fé muçulmana? Você se intitulava um muçulmano nesse ponto? Como é que foi isso? Você já tinha filhos? Você chegou a orientar seus filhos quando criança nessa cultura ou não? Você já era cristão? Como é que foi isso? O meu pai, ele é muçulmano, né? A tradição do árabe, do palestino, ele ter ali seguir a religião, e é apresentado por filho desde criança, né? Meu pai como professor, meu pai também, ele sheikh em árabe é o que faz a oração, como se fosse o pastor relacionado ao cristão, né?
E desde criança foi apresentado para mim, né? Meu pai, ele me ensinou a fazer as orações, aquelas orações que você faz, né? Você ora e aí você tem todo um preparo na oração para fazer. Você faz ali o udu, né? Você se limpa para apresentar a Deus. E em cima disso eu tive essa formação com meu pai na parte de apresentar. Foi apresentado a religião dele, né? Tem os pontos, muitos pontos comuns que você pode estar tendo entre as três religiões, né? Você tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O islamismo, a vertente dele vem da descendência de Ismael, né? E o cristianismo vem da descendência ali de os filhos de Abraão, né? De Sara e de Agar, que era a escrava. Mas como a base do cristianismo é o judaísmo, e do islamismo também é o judaísmo, tinha pontos que eu não entendia e não compreendia, que eram bem similares. Mas o alcance, e como eu conhecia a Cristo, foi já durante início da minha caminhada na universidade. Um dia em Brasília, um amigo meu falou: você gostaria de estar dando aula, né? Aí eu falei: gostaria. Eu ainda estava na dúvida, eu fiz biologia na UNB, e aí naquele dia um colega meu falou: você gostaria de estar dando aula para o ensino médio? Eu falei: gostaria. Então você vai ter que ir fazer uma entrevista no Corgeso de Brasília, Coração de Jesus. E aí eu fui nessa entrevista. Quando eu cheguei nessa entrevista no Coração de Jesus, a primeira pergunta que a madre fez para mim qual que é a sua religião? Aí eu respondi para ela: eu acredito em Deus. Meu pai é muçulmano, minha mãe é espírita e eu acredito em Deus. Aí ela: e Cristo para você? O que é Cristo? É um grande profeta, que assim eu aprendi, né? É um grande profeta para os muçulmanos respeitam ele, é um grande profeta, mas não com a ideia de que seria o homem-deus ou Deus, né? Beleza, saí, cheguei lá na UNB, no centro acadêmico, com um amigo meu, falei: ei, como é que foi a entrevista? Eu falei: cara, não gostei da madre. Mas por que você não gostou? Não, ela de cara já perguntou para mim o que eu achava de Cristo. Eu falei: nada a ver, e não gostei. Você tem para trabalhar. Não vou pegar essas, né? Não vou pegar essas aulas. Não gostei, não vou pegar essas aulas. Que isso, cara? Não gostei. Não gostei. Eu, cabeludão, tinha um cabelo aqui, usava umas 3 pulseiras de um lado, 3 do outro. Tinha um yang aqui que eu usava, né? O bem e o mal, e lia essas filosofias, que são filosofias que todos os jovens podem estar lendo aí, que estão aí até hoje. Enfim, eu fui para a Embrapa, Senagem Embrapa, não comecei a dar aquela aula, beleza. Formei, depois um amigo chamou eu para dar aula em Tumbiara, Deus atrás de mim, Jesus atrás de mim. Cheguei em Tumbiara, fui dar aula num colégio também cristão, né, lá no Diocesano de Tumbiara. As irmãs, elas contratavam um local para a gente ficar, e depois de um certo tempo elas não tinham como pagar esse local, a gente passou a ficar num apartamento onde os professores ficavam, e estava 5 horas da manhã, as irmãs começavam a cantar Cristo, né? 5 horas da manhã, aí beleza, tinha que ficar. E aí Deus foi assim, se aproximando. Fui fazer o vestibular em 2010, minha esposa já tinha recebido o chamado para ir para a igreja, ela estava indo, só que ela ia e eu não ia no canto, porque eu achava que para Deus, daquela forma que cantava, era muito escândalo, né? Era uma igreja na época que o pessoal gostava de louvar e alto, e aí eu não ia, eu ia só depois do louvor. Mas aí Deus foi trabalhando e foi trabalhando. Aí eu falei: vou fazer o vestibular para direito na época. E quando fui fazer o vestibular para direito, eu passei para a segunda fase. Aí, entre a primeira e a segunda, eu tinha que ler uns 5 livros. Aí eu estava lendo 5 livros, e nesse já chegava depois do louvor, mas o amor de Cristo já começou a me incomodar. Eu já ia incomodando. Hoje, se você for me analisar, assim como qualquer um que cai no caminho e
é alcançado por Jesus Cristo, ele, vendo o passado dele, nova criatura se transforma. Hoje eu louvo a Deus, eu até assusto às vezes os irmãos quando eu estou cantando, porque eu gosto de cantar, já cantei em coral lá em Brasília, e eu canto alto, né? Porque eu acho que a gente está na presença dele, tem que estar louvando. Mas aí o que acontece? Nesse intervalo entre a primeira e a segunda fase do vestibular, minha esposa tinha saído, eu tinha que ler uns livros, a minha filha, a mais época, ela, pai, preciso pegar um negócio ali no guarda-roupa. E aí eu falei, não, quando sua mãe chegar, pega, né? Aí passa um tempo, ouvi só um barulhão, ela subiu nesse guarda-roupa que era de vidro, e aí caiu o guarda-roupa, abriu as duas portas, e aí na hora que eu cheguei, a menina estava debaixo do guarda-roupa. A minha mais nova falou, ama, eu falei, morreu. Na hora que eu vi, estava debaixo do guarda-roupa, e eu falei, não. Aí eu ajoelhei aquele dia, e aí foi um dia que eu iniciei a caminhada, uma experiência, talvez do milagre, mas uma experiência de vida que me alcançou, mas já tinha sido trabalhada por Deus, um livramento que talvez me puxou um pouco mais. Aí eu passei a falar mais de Cristo, porque antes eu tinha vergonha de falar de Cristo, né? Eu, às vezes, você ia na igreja e não falava de Cristo. Aí eu comecei a falar para o meu pai, falar para minha mãe, falar para os conhecidos na internet. Quando eu coloco, eu gosto de enfatizar sentimentos, quando ela está em sofrimento. Deus te abençoe. Assim, eu sei que tem que ser respeitada, cada um tem a sua escolha, mas ao mesmo tempo a gente tem também que anunciar o que Deus mandou anunciar. Você tem que anunciar a Cristo, porque é a única e o único caminho, né? Então, quando você coloca e fala, então, que Jesus te ilumine, meus sentimentos, que Jesus te abençoe, você está anunciando a sua fé em Cristo e a sua salvação. Uma das coisas que eu vi e aprendi muito vendo os muçulmanos, quando eles vão orar, eles têm ali uma oração, por ter convivendo, eles não têm vergonha de Alá. Eles falam de Alá. Então é isso, né? Essa foi essa trajetória, e Deus está trabalhando, né? Batizado, graças a Deus. Minha mãe bela, meu pai tem, a gente lá em casa convive todo mundo bem, mas eu oro para que Deus alcance também os meus pais, assim como me alcançou, se for da vontade dele, assim como alcançou meu irmão também. Os encontre, né? Assim como encontre. Tem a misericórdia, né? Sim. A palavra coloca que é graça de Deus, né? É misericórdia na nossa vida. E você relatou aí que tinha um coração duro de pedra, né? Foi preciso uma história... Rapaz, o casamento do meu irmão, quem fez foi um pastor, o pastor que fez ele, né? Pastor Silvio. E aí, quando ele fez o reverendo Silvio, quando ele fez o casamento do meu irmão à época, ele falou de Cristo, que só por meio dele que era salvação. Eu dei uma cutucada no meu pai, falei, que desrespeito que é esse? Né? Meu pai estava ali, meu pai cheio, né? Que desrespeito que é esse? Né? Falar de Jesus Cristo numa cerimônia onde a noiva dele já era cristã e meu irmão não era, mas Deus alcançou meu irmão. Também conseguiu alcançar ele, e ele fala de Cristo, ele convertido a Cristo também. Glória a Deus. Amém. 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 Vamos para o nosso tema de hoje? Vamos para o tema de hoje. Apesar que nós falamos de um tema que é bem melhor aqui no início, né? Bem melhor. Mas vamos para o tema de hoje. Então, ligando aí esses temas que a gente leu no Mandato Cultural, que você mesmo falou, Exato. Você tem alguma pergunta aí específica sobre, pensando essa ideia de criação versus evolução? Não tem uma pergunta específica, mas estamos aqui com um biólogo e ele sabe mais do que nós, né? Mas você tem que dar... Eu vou dar a deixa, né? Exatamente, vou dar a deixa. Bom, a Bíblia não fala de evolução, ela fala de criação, a criação em 7 dias, aparentemente 7 dias literais, uns especulam que podem ser 7 eras, tempo de Deus, mas enfim, a Bíblia, no relato bíblico, parece nos levar para a criação em 7 dias literais. E assim Deus cria todas as coisas. Nós vemos aí na modernidade fósseis, né? Nesse tempo a gente já consegue ver fósseis de animais que parecem extintos, datação fóssil de milhares às vezes de anos, né?
E então parece que a evolução é uma realidade. Como que você enxerga isso como biólogo, Fatahalo? Depois de toda essa vivência aí, ter experimentado a parte científica, ter sido encontrado por Cristo e ter acesso ao texto bíblico, como é que você consegue juntar essas coisas aí? Um dia um aluno chegou para mim no final de uma aula de evolução mesmo e falou, como é que você pode falar de Deus sendo biólogo? A minha resposta foi lembrar para ele quando Deus se apresenta a Moisés, quando Deus se apresenta em outras partes na Bíblia, quando ele pergunta, quem és tu, né? E Deus responde, eu sou, né? As interpretações do homem vão ser o quê? Eu sou do Deus da natureza, do homem, Sim, do homem. Eu sim. sou o Deus da natureza, eu sou a filosofia, eu sou a sociologia, eu sou a evolução. Mas Deus ele a quantificação e qualificação dele, ela é tamanha que a gente não consegue, a gente é pequeno para pensar nela, mas a indagação do humano e aquela inquietação dele, ela vai sempre estar presente, né? Existe evolução, se você for analisar nessa terminologia de evolução, evolução é um estado que você macro e micro que você tem, onde a partir dele você vai estar tendo uns processos de substituição de espécies, de organização, desorganização, no micro e no macro, que elas vão do início lá do Big Bang, grande explosão, as formações iniciais, as primeiras bactérias, primeiros procariontes, anaeróbios sem oxigenação, depois com oxigênio, vindo ali os primeiros seres microscópicos, depois naquela classificação humana de reinos segundo o Itaker, o reino Monera, depois você vem com os protistas, os fungos, vem aí com os vegetais se preparando para ter ali um alimento para aqueles outros que vão estar vindo, que seria aí os animais, com toda aquela sequência, né, do porífero, os coelenterados, plateumintos, asqueumintos, anelídeo, molusco, artrópoda, equinodermatas, cordado, peixe, cordado anfíbio, cordado réptil, cordado aves, cordado mamífero, mamífero monotremado, marsupial, mamífero primata pongídeos, macacos do Novo Mundo, Velho Mundo, e depois Homo de erectus, habilis, neanderthal, Java, Homo sapiens. Essa seria uma linha no conhecimento do homem, dele colocar evolução. Nesses estudos, acho que o homem ele conseguiu chegar só até esse ponto, né? Agora vamos trazer isso para o Criador. Quem é Deus? Deus é eu sou, né? Você junta tudo isso que eu falei, todos esses reinos, todo o cosmos, aquilo que você consegue enxergar, quantificar, isso vai dar só uma porçãozinha do que é Deus. O restante está longe da gente conseguir quantificar e qualificar. É tamanho. Mas teria algum processo evolutivo? Só Deus pode estar tendo processo de criação. E só Deus faria essa criação com o toque dele. Quando eu ando no meio do mato, Rodrigo, Rafael, eu consigo ter essa visão e a resposta entre Deus e evolução. Eu não consigo ver ali só um processo aleatório, um processo que não tenha por trás o Criador, que é Deus. Desde uma formação de uma planta, um desenho de um inseto, uma conexão que, se você for ali
ser um amante da biologia da evolução, você vai falar, isso aí seria a seleção natural. A pressão do ambiente levou a maior aptidão darwiniana, e em cima dessa aptidão darwiniana, aquele dentro do neodarwinismo, que tinha uma mutação, uma melhor variabilidade genética, oscilação, migração, sobreviveu, e outros não sobreviveram. É interessante até para perguntar para os evolucionistas nessa ideia, que às vezes se indagam por um Deus bom ou um Deus mau, por que ele escolhe, mas aí por que você faz um Deus evolução que escolhe também? Exato. Por que você escolhe um Deus evolução dentro da aptidão darwiniana que vai eliminar alguns e outros vão ser selecionados? Por que um leão vai ser mais forte do que o outro e o outro vai ser eliminado? Seria só o Deus evolução isso? Ou eu tenho todo um controle? Aí quando você cai dentro de outros estudos que seriam também conjecturas, não dá para a gente, tem que ser tudo analisado à luz da palavra de Deus, e aí eu gosto muito de indagar em cima, só saindo um pouco, voltando um pouco e saindo um pouco, eu gosto muito de indagar, às vezes, para os alunos, dentro dessa ideia, né? Você quer brincar de evolução, então vamos começar em Gênesis, né? Deus fez todos no ambiente aquático, inicialmente, ali. Aí depois Deus fez as plantas terrestres, as rastejantes, as que davam semente e as que davam fruto. Só para confundir um pouco a cabeça dos evolucionistas. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Briófita, rastejante. Depois vieram as com semente, que são quais? Gimnosperma. E, por último, as com fruto angiosperma. Olha aí Deus brincando com você, na sua concepção de evolução. Mas vamos para animal agora, né? Vamos brincar um pouco com o animal. Ele fez os seres em ambiente aquático, por último ele fez quem? O homem. Na nossa linha evolutiva estaria como? A gente, o Homo sapiens, ele é o último, né? A imagem e semelhança foi a formação. Mas essas perguntas elas podem todas serem respondidas com uma única palavra que tem na Bíblia, né? Loucura da pregação. Se você quiser entender, é só aceitar Jesus, ler a Bíblia, que você vai conseguir as respostas para todas as suas indagações. Parte delas, as restantes, Deus ele é tão grande, grandioso, que a gente não teria preparo para assimilar elas, né? Uma constante de Fibonacci, ela já coloca só um pouco dessa indagação, né? Você tem no cosmo ali o número posterior com o anterior, quando você soma, você já tem ali uma conta, uma numeração que ela é encontrada no cosmo, num redemoinho, num ouriço, numa planta, numa formação molecular. Então, será que esse Deus evolução, ele seria tão matemático assim? Até porque a evolução do cosmo e a evolução do planeta Terra, elas não ocorreram no mesmo espaço temporal. Isso é interessante. Por que eu tenho essa constante nas estrelas e eu tenho essa constante no mar? Sendo que o mesmo espaço temporal de formação não é o mesmo. Mas é uma pergunta interessante, a resposta dela é: eu sou. Deus é tudo, né? No sentido não de que o homem o vai transformar, porque quando você fala também Deus, eu sou, aí você começa aí você vai para a filosofia e vira o seu Deus filosofia, Deus sociologia, Deus marxismo, Deus comunista, Deus capitalista, Deus darwinista, Deus evolução, não. Isso aí é de humano, é outra ideia. Deus está longe disso. Então. Ao mesmo tempo que ele está longe, né? Ele está bem do lado da gente, né? E está dando ali para a gente toda hora aquele toque, aquele falar, né? Os céus expressam, né? A criação de Deus expressam a glória dele. Exatamente. Não, nessa linha, não sei se você tem alguma pergunta, mas eu vou continuar nessa linha aí. Me parece que
que quando você diz que quando sai à natureza, né, você diz que quando vai ao mato, né, e vê todos os processos, você evidentemente vê a mão de alguém que está manipulando aquele processo. E hoje em dia parece que existem cristãos que seguem nessa linha, né? Eles chamam de design inteligente. Você podia falar um pouquinho do design para o nosso espectador aqui? Às vezes ele não tem conhecimento com essa linha científica. É uma corrente científica, né? Você tem, Rodrigo, o criacionismo científico. A teoria do criacionismo científico ela se ampara muito no design inteligente, mas não seria nesse sentido a nossa caminhada também, porque se você se amparar no criacionismo científico, design inteligente, ele vai ser a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o design inteligente. Está tudo ali. Quando você lê livros da Bíblia, quando você lê Eclesiastes, né? Quando você lê o livro de Jó, quando ele fala ali, aonde você estava quando eu fiz a avestruz, aonde você estava quando eu fiz tal. A palavra de Deus, ela tem todas as respostas, mas hoje dentro do design inteligente, os cientistas, criacionistas, eles procuram ali pontos para, dentro da ciência, confrontar a parte da ciência que não acredita em Deus. Porque uma das coisas que eu acho mais assim, nada a ver, é você querer criar uma teoria, ou ter uma teoria para matar Deus. Você não está conseguindo nem cuidar, via o que você tem hoje de ciência, com o seu próximo. Né? Olha o que o humano está fazendo com o próximo dele. Né? Se você for tentar criar uma teoria para matar Deus, você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque a teoria ela sobrevive só até o momento que você refuta ela. Então, até hoje, ninguém conseguiu refutar Deus. Ninguém conseguiu refutar Deus. Comprova que Deus não existe. Ninguém. Né? Stephen Hawking, né, não conseguiu. E se aparecer os que não acreditam, ou se aparecer no futuro, não vai conseguir. Porque você vai precisar experimentar, né, dentro do método científico. Você observa, Deus não existe. Hipótese, Deus não existe. Experimentação, vou comprovar que Deus não existe. Qual vai ser o tamanho do seu laboratório para comprovar que aquele cara que criou, o cara não, Deus Supremo, que criou todo o universo, inclusive essa ideia sua do laboratório de que vai experimentar, como é que você vai conseguir comprovar isso num laboratório aqui na Terra, né? Vai ter que ser muito... A Terra inteira é pequena para isso, né? Então, o design inteligente ele vem para isso, né? Um conjunto de cientistas eles se organizam para tentar discutir. Eu não perco muito tempo nessa ideia, não, porque se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, você não acredita. Agora, o que eu fico achando interessante é que você quer destruir ali aquele cara que acredita, né? Isso também você não vai conseguir, porque se Deus está com aquele que acredita e sempre estará, né? É bem difícil teorias estarem conseguindo destruir. Seria a mesma coisa de você tentar ali destruir, querer destruir a ciência, mas para que querer destruir a ciência, né? E a ciência querer destruir Deus, né? Para que ideia que é essa? Aí é onde entra Jesus, né? Jesus, com o amor dele, que tem todo se você for analisar, me diz qual outro humano que me aproximou muito, que veio aqui na Terra e que amou daquela forma e que trouxe uma paz, príncipe da paz, e que trouxe essa certeza de que só é um caminho. Mas o design inteligente ele vem com essa discussão, né? Então, eu tenho um amigo que ele é da Sociedade Criacionista do Brasil, e aí com livros, né? E aí sempre ele me mostrava, né? A mitocôndria, tem ali derrubar as teorias científicas em relação a querer comprovar Deus. A gente não precisa querer comprovar Deus, né? E quem quiser comprovar que Deus não existe, deixa.
né? A gente só tem que fazer uma coisa, orar para que Deus alcance eles, né? Exato. Porque se Deus não alcançar, vão morrer tentando comprovar alguma coisa e sabe-se para onde vai, né? Já sabe-se, né? Que na palavra de Deus já tem isso. Então é só a misericórdia mesmo para que alcance todos, né? Eu lembrei porque o Stephen Hawking, ele falava que não ia morrer enquanto ele não provasse que Deus não existia, né? Mas ele já está lá, né? Agora ele já conhece Deus face a face, né? Ele já voltou ao pó, né? Aí também lembrei como é que chama aquele acelerador de partículas lá? Na Suíça, né? Que eles chamam até de a partícula de Deus, né? Tentando provar também que Deus não faz parte do processo de formação, de criação do mundo. Bóson, né? De Higgs. O bóson de Higgs, né? O bóson de Higgs. Você tem aqui a partícula de Deus, mas, gente, que partícula que seria essa, né? Se é só uma partícula, né? Você não consegue nem ver ela, só acredita, imagina o restante, né? Então, mas é interessante o humano, aquela passagem de Eclesiastes, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor, ainda que eu tivesse toda a ciência, tivesse todo o conhecimento, sem amor eu nada seria. Mas aí os humanos eles confundem que amor que é esse, que forma de amor? Amor em Jesus Cristo, né? O amor de Deus que nos foi dado na forma da graça imerecida por Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro amor. Então, acho que a ciência ela tem ali muito trabalho para fazer e vai fazer, refazer, mas se for por essa linha, ela não vai conseguir jamais, até porque é muito pequeno para tentar fazer essa quantificação e qualificação. Nem provar que Deus existe a ciência não consegue, e nem provar que ele não existe. São discussões que acho que se até o cristão for estar entrando nessas discussões com aquele que ainda não é convertido, não cristão, e não cristão com cristão, acho que são discussões que são perdas de tempo, né? Eu acho que querer comprovar algo que você não vai conseguir comprovar, acho que é ficar ali, às vezes, naquela briga mesmo, então é bobeira. Eu tenho mais perguntas, se você não for entrar, eu vou continuar, viu? Assim, é que eu estava pensando aqui, pela nossa programação de tempo, que nós já estamos falando sobre a criação, né? E a minha pergunta seria sobre a queda. Só que você já pode marcar na agenda aí o segundo momento com o Fatahalo, que nós vamos ter que falar da redenção e da consumação também, né? Exatamente. Mas assim, se você quiser, eu deixo a minha pergunta para o outro dia. A gente pode continuar na criação. Não, eu só ia perguntar, ele citou Jó, né, e falou, né, lá dos animais, e eu ia perguntar se ele acredita que um dos animais aqui que Deus está mostrando para Jó se é um dinossauro. Não, então eu achei interessante a sua pergunta, a minha vai ficar para daqui a pouco, então. Então tá, vou ler o texto aqui de Jó 40 e vou te perguntar se você acha que é o dinossauro. Ó, veja o behemoth que eu criei, assim como criei você, ele come capim como o boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da barriga. Sua cauda é forte como o cedro e os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, suas pernas barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus e somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sob arbustos espinhosos, onde os juncos do brejo o escondem. Os arbustos lhe dão sombra entre os salgueiros junto ao riacho, e ele não se perturba com as enchentes do rio. Bom, continua a descrição. Eu até me lembrei. Qual aqui, passagem que é? Jó 40, a partir do verso 15. É um animal bem grande que tem a casca grossa, né? Ele se deita nos espinhos, ele come alto, né? Diz que ele come nos montes. É um animal bem forte e alto. Alguns dizem que isso aqui pode ser a descrição Jó 40 a partir do verso 15. Alguns dizem que pode ser a descrição de um dinossauro. Eu até me lembrei aqui que tem uma corrente... É gente doida, viu, Fatahalo? Tem uma corrente que acha que existem ainda dinossauros vivos. E eles estão escondidos, que fala aqui que ele fica, né? Nos brejos se escondem, né? Acha que ainda existem dinossauros em pântanos e brejos aí escondidos. Um aluno me perguntou um dia, falou assim, você sabe que o
John Lennon, acho que foi o John Lennon que ele falou, não, foi o... né, ele falou, o John Lennon tá vivo, né? Aí eu falei, rapaz, não tô sabendo. Aí ele falou, não, porque quem morreu foi o Paul McCartney, né? O Paul McCartney que morreu, o John Lennon, eles trocaram ele. Eu fiquei olhando pro aluno assim, e aí eu falei, pô, mas que viagem, né? O cara viajou pra caramba, rapaz. Então a viagem, né? O cara começa a viajar, porque você tem ali, são evidências da evolução, fósseis dentro que é colocado em estudos, eles colocam fósseis são evidências da evolução. Você tem, eles colocam bioquímica comparada, anatomia comparada, órgãos análogos, órgãos vestigiais, análise comparativa de DNA, de evolução. Agora, aqui, quando Deus está falando aqui, né, ele está descrevendo um animal que só ele mesmo vai saber, né, no caso. Aqui não tinha como bater uma foto nessa época, né, para saber... E aí é tudo conjectura, né? Mas ele fala no 19, ele é obra-prima dos feitos de Deus, quem o fez e o proveu de espada, né? Uhum. Aí ele vai falar, ele está falando, mas mesmo tendo existido aqui, né? E se for o dinossauro, ou se foi o tiranossauro, o T-Rex, ou se foi algum, o que está escrito aqui? Ele é obra-prima dos feitos de Deus, não está escrito, ele é a obra-prima do humano, né? Do Spielberg. Então, é essa ideia, né? Então, não tem como. Recentemente, eles descobriram um possível animal que teria engolido Jonas, né? Um selacanto, uma baleia grande que dentro dela dá para, segundo o cientista, daria para você sobreviver 3 dias, né? Uhum. E aí o criacionismo científico ele reativa essa ideia, né? Olha lá, encontraram a baleia que é de Jonas, né? Olha lá, encontraram o betume lá perto de Sodoma e Gomorra, e ele em contato com outra substância, dá aquela larva. Olha lá, houve, os cientistas, houve sim as pragas lá do Egito. Olha lá, o mar virou sangue por causa, talvez, da alga. E veja lá, houve a praga de gafanhotos que chegou no Egito. O Mar Vermelho pode ter sido aberto naquela época tal, dentro da ciência, né? Eles tentam comprovar, mas tudo foi obra de Deus, né? Você possa estar estudando ela e aí, em cima disso, não tem saída, né? Não foi o acaso. Ou seja, hoje eles acreditam que houve ali as pragas do Egito, né? As 10 pragas com Moisés ocorreram ela. E os cientistas eles acreditam que alguns eventos que estão na Bíblia, alguns porque eles tentam matar o restante, né? Alguns eventos que estão na Bíblia eles ocorreram, né? E porque é essa ideia, né? E quando uma pessoa ela não quer acreditar, não adianta, cara. Ela não vai acreditar. É só Deus mesmo que vai ter misericórdia para que ele possa estar tendo essa noção. Às vezes você vê cristão que não acredita na própria palavra, acredita 2%, eu acredito na parte só de Jó, na parte já lá do Apocalipse eu acho que é viagem, na parte já de Romanos eu já não gostei, na outra parte do Velho Testamento eu também já não gostei, do Novo eu já não gostei. Então é um meio cristão, né? Um cristão 0.0 Gênesis ou cristão só lá do Salmo, só do Apocalipse. Na verdade, a palavra de Deus ela tem todas as explicações. Convido a todos os ouvintes para aproveitar o tempo, né? Em vez de, às vezes, ficar acessando os sites aí. Tem muitos sites, tem muita coisa que você vai estar tendo. Hoje você tem várias explicações de tudo, né? Mas começa a ler que você vai começar a dar... Aí é viagem, cara. Quando você começa a ler a Bíblia, aí é viagem. Você começa a ler ali, você fala, não é possível, cara. Às vezes eu vejo alguns alunos, né, gostam muito de Renato Russo, né? E aí o cara está cantando, ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Eu, por ter vindo de Brasília, né, eu
conhecia o Renato, conhecia a Legião Urbana, mas eu não sabia antes, né? Depois que eu fui ler lá, quando eu cheguei lá em Coríntios, né? Coríntios, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, aí eu vi, o Renato aqui, gente, ainda que eu falasse a língua dos homens, então, ler a Bíblia que você tem ali, todas as coisas que às vezes você acha legal, né? Você vê de uma forma, mas às vezes ela está ali, só foi uma modificação que eles colocaram. É um livro que não poderia ser ali sido criado sem a inspiração de Deus. É maravilhoso quando você lê ele. Então, um convite a todos para ler a palavra que a cada dia ela vai nos surpreender mais ainda. Certo. Rodrigo, eu tenho 2 comentários sobre esse assunto que a gente acabou de falar. O primeiro, acho que é no versículo 15 que você leu aí, está escrito, veja o Behemoth. Me lembrou isso aí, como eu sou uma pessoa intelectual, assim, me lembrou o Bumblebee, lá dos Transformers. Mesma então, coisa. assim, eu pensei num negócio bem grande. Exato. E o meu segundo comentário, já que eu sou aqui a parte... você é a parte mais inteligente do assunto hoje. Eu sou a parte mais engraçada, né? Eu entendo quem diz que ainda existem dinossauros hoje. Inclusive, quando eu estudava no Invest, hoje no IPSG, né? O Fatahala vai ser testemunha aqui que existiam vários dinossauros lá. Alguns vivos ainda. Professor Ivacil, professor Emília. Então, são dinossauros da educação aí, né? Dinossauros da sala de aula. Então, assim, é verdade quem fala que os dinossauros estão aí até hoje. Grandes professores. Capaz que o Ivacil sobreviveu à Segunda Era Glacial, né? É perigoso. Né? Assim, eu não sei exatamente de que parte dos dinossauros que ele está sendo catalogado aí, mas, assim, na parte que eu conheci da educação, da literatura, assim, foi ótimo. Ivacil, um abraço, um beijão pra você. Queremos você aqui, viu? Espero que ele não assista, né? Porque você tá chamando ele de dinossauro. Não, você chamou primeiro, eu só reforcei, mas tá certo. O convite está feito, viu? Você tem mais alguma pergunta aí? Você pode fazer a sua agora, senão eu continuo aqui até amanhã. Então continua, eu gostei da ideia, eu achei interessante assim as respostas. Você gostou, né? Você pode continuar. Fatahalino, assim, não é bem sua área, mas nós estamos falando de ciência de modo geral. E quando o pessoal começa a tratar sobre as questões dos astros, assim, e ver a grandeza e começa só um detalhe que nós falamos no episódio... Como é que chamou aquele primeiro episódio que não vai ao ar? Demo. Aquela demonstração que a gente fez a primeira vez. Você viu aqui a nossa arte? Tem parece umas estrelas, assim, como é que pode chamar? Ou talvez pareça um ouriço, né? Sei lá, tem um animal que encontrar assim. Eu tô mais assim pro sistema... pro espaço em si. As estrelas todas se mexem. Olha lá, ó, mudou de lado. Mudou de... Agora, ó. Exatamente. Ó, viu? Vi. Então, já que você vai fazer a pergunta, eu só queria falar a nossa arte aqui com as estrelas, combinando com o assunto de hoje, né? Você diria que essa parte também, quando entra em outras ciências, que está na mesma área que você pontuou aí, que nem compensa discutir? Porque hoje tem ainda aquela turma que o homem foi à Lua, a Terra é plana, não sei o quê, isso prova a existência de Deus, porque se o Sol tivesse, sei lá, 1 grau mais frio ou quente, ou mais 1 centímetro mais próximo ou mais longe. Como é que você vê essa área também em outras ciências? Você vê como a biologia? Toda a área ela vai estar tendo ali, o estudo dela vai estar tendo, Rodrigo, ela vai estar tendo uma objetivação de você crescer em conhecimento, esse conhecimento da parte específica, né? Quando o homem, às vezes, ele tenta fazer a observação ali dessa luz que chega ali, de uma estrela que já estourou, ou que está próxima a estourar, ele tenta, às vezes, melhorar o alcance dele, né? Então, são áreas, assim como na biologia você tem os estudos, são áreas que ele tenta melhorar o alcance. Mas é muito importante sempre a gente ter uma noção em estudo, né? Esse alcance ele é para você ou para a glória de Deus?
muito importante você sempre ter essa ideia. Esse alcance é para você ou para a glória de Deus? Para te glorificar ou para que seja glorificar o próprio humano, né? Tipo, o homem ele foi à Lua, né? O homem ele agora vai para Marte, mas eu sempre quando eu ouço às vezes um Jornal Nacional, o homem se prepara para ir para Marte, eu fico observando, mas o homem não está conseguindo nem andar aqui na Terra, né? Tanta gente que não está conseguindo deslocar para um lugar para o outro, grandes migrações, refugiados no meio ambiente, refugiados ambientais, pessoas morrendo aqui por guerra, né? O homem ele não está conseguindo solucionar nem isso aqui, já está querendo uma escada maior para ir lá para cima, né? O homem descobriu um novo planeta, mas e daí que ele descobriu um novo planeta, né? Ele não descobriu quantas pessoas que estão necessitando, às vezes, de ajuda aqui na Terra, do amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus coloca para a gente, ama o teu próximo como a ti mesmo. Que vantagem eu teria de ir para a Lua, de ir para Marte, de descobrir o universo, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou descobrisse o universo, eu fosse para lá, se eu não amar o meu próximo, de nada adiantaria. Então, esse amor expresso em Jesus Cristo por Deus, ele é ali uma pitada que Deus deixou para a gente entender isso, né? Quando você olha para uma estrela e fala, nossa, descobrir o planeta, às vezes o cara chega para você e fala, não, você viu, cara, descobriram um planeta novo aí, a NASA descobriu um planeta novo, olha a possibilidade do humano ir lá, estava vendo esses tempos agora um teste, eles gastaram bilhões num teste de uma nave para ir para o espaço, bilhões, aí explodiu aquela nave de bilhões, as pessoas, olha que ridículo isso, as pessoas aplaudiram ali porque foi até uma certa altura que estava dentro dos planos, né? Mas o quanto de dinheiro que foi jogado fora ali nesse planeta que a gente tem aqui, que nos foi dado por Deus, para você tentar alcançar ali aquela glorificação do humano, né? Então, o humano, ele, de várias formas, Rodrigo, Rafael, ele vai tentar se glorificar, né? Mas para que isso? Qual que é o objetivo? Então, acredito nessa mesma, finalizando a resposta, essa mesma ideia, né? Quando você também utiliza ali o cosmo, as estrelas, ou para qualquer tipo de estudo, ir nas profundezas, agora o submarino que estourou, né? Ou descer lá para chegar lá no Titanic, mas para quê? Para glorificar a Deus? Às vezes, né, você quer glorificar a Deus com essa descida? Se for, legal, né? Se não for, para glorificar quem? Humano? Acho que seria interessante. Aí é onde que o estudo teórico de qualquer área, até porque quando você estuda, cada vez que você estuda mais, você vai abandonando aquela ideia de que você tem um conhecimento. Cada vez que você estuda mais, você percebe que é grandioso o conhecimento. Então, se você estuda mais, você vê que o conhecimento ele é grande. E por ser grande o conhecimento, você tem a noção de que você estudou pouco, que você sabe pouco. Então, dentro dessa ideia, quando você acredita que seu estudo vai melhorar algo aqui, né, aí você cai naquela ideia do egoísmo, né? Porque é pequeno o teu estudo, né? Ou seja, pega por mim, quando eu estou ajudando um aluno, olha o termo que eu usei, ajudando o aluno, eu não estou ali ajudando por mim, né? Eu estou passando um pouquinho de informação que lá na frente ele vai juntar com outra, e que vai ser bom para ele. Deus tem essa vantagem, ele não quer discutir ali o quanto de conhecimento que ele tem em relação ao humano, até porque não dá para discutir, mas Deus tem essa vantagem, se for para comparar nessa ideia de conhecimento, ele coloca tudo
para que a gente possa estar ali dentro da palavra de Deus, da Bíblia, que a gente possa estar tendo um acesso ao conhecimento, né? Se juntar todos os livros que você tem hoje, fizeram isso no Oriente, eles juntaram todos os outros livros à época e não conseguiram ali, dos livros que você tem, eles falam que de todos os livros que foram juntados, não bateram os livros que foram utilizados para a formação do Alcorão. Né? Agora, quando você pega o Alcorão e vê que ele tem passagens do Velho Testamento, quando você faz uma análise ali, então, você bebeu da onde? Bebeu de que fonte? Se for fazer análise, tem passagens que são muito idênticas, mas quem veio primeiro? Né? Quem que veio? O Pentateuco ali, você vê aqueles livros que vieram primeiro, depois vieram, 700 anos depois que foi escrito o Alcorão, em cima disso. Então, bebeu da onde? Da verdadeira fonte. Né? Então, dentro disso, Deus ele vem ali, tem toda uma promessa também, né, para aquele o povo lá do Oriente, acredito muito nisso. Fala do jumento, né? Então, você tem coisa e tem um jumento, então tem uma promessa. Então, mas dentro do conhecimento é essa ideia. Né? Para que é o conhecimento? É para glorificar a Deus ou é para glorificar o humano? Aí é outra ideia. Muito bem. Nosso episódio de hoje eu acho que foi fantástico. Eu gostei muito assim de tudo que eu ouvi e aprendi aqui. E já fica aqui o convite, né? Você já marcou na agenda aí nosso próximo episódio com o Fatahala? Não, ainda não marquei não, mas vamos marcar agora já. Eu acho que é interessantíssimo a gente ter um novo episódio aqui, porque de tudo que a gente ouviu aqui, a gente não ouviu pouco sobre ele, né? Sobre as coisas que ele sabe nos falar. Certamente. Mas você que nos ouviu, você que nos assistiu, eu te desejo aí uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. E se você estiver vendo de madrugada, vai dormir, viu? Esse é o nosso podcast, do pó viemos, ao pó voltaremos. Fatahala, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, viu, Fatahala? Nós encerraremos aqui o nosso podcast. Tudo que for para glorificar a Deus, pode chamar que eu quero participar. E é essa ideia, né? Você está achando, às vezes, que você é um torrãozão grande de terra, você é só um pó, cara. Um pozinho pequenininho. Um pozinho pequeno, mas um dia você vai voltar ao verdadeiro Criador. E só tem um caminho para voltar, e fica essa mensagem, Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui da nossa primeira temporada. E nós desejamos a você tudo de melhor aí na sua casa, para sua família. Tchau!